O sol poente banhava o reino de Eldoria em tons dourados, iluminando as muralhas do castelo e as ruas movimentadas. O ar estava impregnado com o cheiro de pão fresco das padarias e o som distante de risadas de crianças brincando. No centro da praça principal, uma multidão se aglomerava, aplaudindo e gritando o nome de seu herói, Alaric, o Invencível. Ele estava montado em seu cavalo, uma imponente criatura negra chamada Ébano, e sua armadura reluzente refletia os últimos raios de sol como se fosse feita de luz. A armadura era uma obra-prima de aço e ouro, cravejada de detalhes intricados que contavam histórias de batalhas passadas. No entanto, Alaric mal conseguia sentir o toque do vento em sua pele, pois há anos não a retirava. Alaric, o Invencível! Gritavam as crianças, correndo ao seu redor, tentando tocar as botas de metal do cavaleiro. Ele acenava com a mão enluvada, mas seu sorriso era invisível sob o elmo. Seu rosto, outrora jovem e cheio de vida, agora era um mistério até para ele mesmo. Mestre, não acha que deveria descansar? Perguntou Cedric, seu escudeiro leal, enquanto ajudava a desamarrar as correias da armadura no estábulo do castelo. Cedric era um jovem de 20 anos, magro mas ágil, com olhos curiosos e um coração cheio de admiração por Alaric. Descansar, respondeu Alaric, com voz ecoante e um tom de ironia. Enquanto houver perigo, minha armadura não será removida. Cedric franziu a testa, preocupado. Mas, mestre, você nem mesmo atira para dormir. Como pode viver assim? Alaric deu uma risada abafada, que soou mais como um rugido dentro do elmo. Esta armadura é minha proteção, Cedric. Ela me mantém seguro. Sem ela, sou apenas um homem. E o que há de errado em ser apenas um homem? Perguntou Cedric, baixando a voz. Alaric não respondeu. Em vez disso, virou-se e caminhou em direção ao rio que cortava a cidade. Ele queria se olhar no reflexo da água, como fazia antigamente, para se lembrar de quem era. Mas, ao se curvar sobre a superfície límpida, algo perturbou profundamente. Onde está meu rosto? Murmurou, tocando o elmo com as mãos enluvadas. Ele tentou removê-lo, puxando com força, mas as dobradiças estavam emperradas. Uma sensação de pânico começou a se espalhar por seu corpo, como uma corrente fria que o fazia tremer. Cedric! Chamou, com voz abafada e desesperada. Algo está errado. Eu não consigo tirar a armadura. Cedric correu até ele, tentando ajudar, mas as correias e dobradiças pareciam ter se fundido com o corpo de Alaric. Mestre, isso é impossível. Como isso aconteceu? Alaric olhou para o reflexo no rio novamente, e pela primeira vez em anos, sentiu-se verdadeiramente preso. Não apenas pela armadura, mas por algo maior, algo que ele não conseguia nomear. Preciso de ajuda, disse ele, com voz firme, mas carregada de angústia. Há um sábio, um ancião que vive no topo da montanha da reflexão. Dizem que ele conhece os segredos da alma humana. Talvez ele possa me libertar. Cedric balançou a cabeça, determinado. Eu vou com você, mestre. Não posso deixar que você enfrente isso sozinho. Alaric hesitou, mas acabou concordando. Muito bem. Mas esta jornada será perigosa, e não posso prometer que voltaremos. Não me importo, respondeu Cedric, com um sorriso corajoso. Estou com você até o fim. Naquela noite, enquanto se preparavam para partir, Alaric olhou para o céu estrelado e sentiu um frio na espinha. Ele não sabia o que o aguardava na montanha da reflexão, mas uma coisa era certa, sua vida nunca mais seria a mesma. A manhã seguinte trouxe uma névoa densa que cobria o reino de Eldoria, transformando a paisagem em um mundo fantasmagórico. As árvores pareciam sombras alongadas, e o som dos pássaros estava abafado pelo véu de umidade que pairava no ar. Alaric e Cedric partiram antes do amanhecer, montados em Ébano, o cavalo negro de Alaric, que avançava com passos firmes, mesmo sob o peso da armadura de seu cavaleiro. Cedric levava uma mochila com provisões e uma lanterna, cuja luz tremeluzente mal conseguia penetrar a névoa. O caminho para a Montanha da Reflexão era conhecido por ser traiçoeiro, repleto de trilhas sinuosas e perigos ocultos. No entanto, Alaric estava determinado. Ele não podia mais viver preso em sua armadura, incapaz de ver seu próprio rosto ou sentir o mundo ao seu redor. Mestre, você já ouviu falar do sábio que vive no topo da montanha? Perguntou Cedric, tentando quebrar o silêncio pesado que os acompanhava. Pouco, respondeu Alaric, com voz grave. Dizem que ele é um ancião que conhece os segredos da alma humana, que ele já ajudou muitos a encontrarem a si mesmos. E você acredita nisso? Perguntou Cedric, curioso. Alaric hesitou antes de responder. Não sei.
Mas não tenho outra escolha. Enquanto avançavam, a névoa começou a se dissipar, revelando uma floresta densa e silenciosa. Foi então que ouviram um som estranho, um gemido baixo, quase imperceptível. Você ouviu isso? Perguntou Cedric, olhando ao redor, nervoso. Sim, respondeu Alaric, parando o ébano e desmontando com dificuldade, devido ao peso da armadura. Vamos investigar. Seguindo o som, encontraram uma jovem de cabelos escuros e olhos verdes brilhantes, sentada contra uma árvore. Ela segurava o tornozelo, que estava inchado e machucado. Ao vê-los, ela ergueu os olhos, surpresa. Quem são vocês? Perguntou ela, com voz firme, mas carregada de dor. Sou Alaric, e este é meu escudeiro, Cedric. Estamos a caminho da Montanha da Reflexão. E você? Meu nome é Lyra, respondeu a jovem. Sou uma curandeira. Caí enquanto colhia ervas. Cedric imediatamente se ajoelhou ao seu lado, abrindo a mochila. Deixe-me ajudar. Tenho algumas ervas e ataduras. Enquanto Cedric cuidava de Lyra, Alaric observava a jovem com interesse. Havia algo nela que o intrigava, uma força interior que ele não via há muito tempo. Você é uma curandeira? Perguntou ele. Sim, respondeu Lyra, com um sorriso fraco. Aprendi com minha avó. Mas ultimamente, tenho me sentido inútil. Há tantas pessoas que precisam de ajuda, e eu não consigo salvar a todas. Alaric sentiu uma pontada de identificação. Eu entendo. Às vezes, a armadura que usamos para proteger os outros acaba nos aprisionando. Lyra olhou para ele, curiosa. Por que você não tira sua armadura? Eu não consigo, respondeu Alaric, com voz sombria. Cedric interrompeu, terminando de enfaixar o tornozelo de Lyra. Pronto. Você deve conseguir andar agora, mas tenha cuidado. Obrigada, disse Lyra, levantando-se com dificuldade. Vocês estão indo para a Montanha da Reflexão, disseram. Sim, confirmou Alaric. Preciso encontrar o sábio que vive lá. Então vou com vocês, declarou Lyra, surpreendendo a ambos. Você está machucada, protestou Cedric. Não deveria se arriscar. E vocês precisam de ajuda, respondeu Lyra, com determinação. Conheço os caminhos desta floresta e posso guiá-los. Além disso, talvez eu também precise de respostas. Alaric hesitou, mas acabou concordando. Muito bem. Mas fique atenta. Esta jornada não será fácil. Enquanto os três seguiam adiante, a névoa começou a se fechar novamente, e o som de passos pesados ecoou à distância. Alaric olhou para trás, sentindo um frio na espinha. Alguém está nos seguindo, sussurrou ele, apertando o punho de sua espada. Ou algo, acrescentou Lyra, com voz tensa. O grupo se preparou para o que estava por vir, sem saber que os desafios que enfrentariam na Montanha da Reflexão seriam muito maiores do que imaginavam. A floresta ficou mais densa e sombria à medida que Alaric, Cedric e Lyra avançavam em direção à Montanha da Reflexão. A névoa, que antes era apenas um véu, agora parecia uma parede espessa, limitando sua visão a poucos metros à frente. O ar estava pesado, carregado de um silêncio opressivo que fazia até mesmo os passos mais leves ecoarem como trovões. De repente, o som de passos pesados que haviam ouvido antes se intensificou, como se algo ou alguém estivesse se aproximando rapidamente. Alaric parou, erguendo a mão para sinalizar que os outros também parassem. Alguém está nos seguindo, sussurrou ele, com voz tensa. Ou algo, acrescentou Lyra, segurando firmemente seu cajado de curandeira. Antes que pudessem reagir, uma figura emergiu da névoa. Era um lobo enorme, com olhos brilhantes e dentes afiados. No entanto, em vez de atacar, o lobo simplesmente os observou por um momento antes de se virar e desaparecer na névoa. Isso foi estranho, comentou Cedric, aliviado, mas ainda nervoso. Não podemos baixar a guarda, disse Alaric, apertando o punho de sua espada. Vamos continuar. Pouco depois, chegaram a uma clareira onde uma caverna escura e profunda se abria na rocha. A entrada era ampla, mas parecia engolir a luz, criando uma escuridão impenetrável. A caverna da verdade, murmurou Lyra, lendo uma inscrição desgastada na pedra acima da entrada. O que isso significa? Perguntou Cedric, olhando para dentro da caverna com hesitação. Significa que precisamos entrar, respondeu Alaric, com determinação. Dentro da caverna, a escuridão era absoluta. Cedric acendeu a lanterna, mas a luz parecia fraca, como se fosse absorvida pelas paredes. O ar estava frio e úmido, e o som de gotas d'água pingando ecoava ao longe. Mantenham-se próximos, alertou Alaric,
avançando com cuidado. De repente, vozes começaram a ecoar pelas paredes da caverna. Eram sussurros baixos e indistintos no início, mas logo se tornaram claros e perturbadores. Você não é tão corajoso quanto pensa, sussurrou uma voz, diretamente no ouvido de Alaric. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. Quem está aí? Gritou Alaric, brandindo sua espada. São ecos, disse Lyra, com voz calma, mas tensa. Ecos da sua mente. Você precisa enfrentá-los. Eu não tenho medo de fantasmas. Respondeu Alaric, com voz firme, mas carregada de incerteza. Não são fantasmas, explicou Lyra. São seus medos e dúvidas mais profundos. A caverna os traz à tona. Enquanto isso, Cedric ouvia suas próprias vozes. Você nunca será tão bom quanto ele, sussurrou uma voz. Você é apenas um escudeiro. Cedric balançou a cabeça, tentando se livrar das palavras, mas elas continuavam a ecoar em sua mente. Eu não sou apenas um escudeiro, murmurou ele, como se tentasse se convencer. Lyra se aproximou dele, colocando uma mão em seu ombro. Você é mais do que pensa, Cedric. Acredite em si mesmo. Enquanto isso, Alaric continuava a ser assediado pelas vozes. Você é um fraco, sussurrou uma voz. Sem sua armadura, você não é nada. Não é verdade, gritou Alaric, com raiva. Eu sou forte. Então por que não consegue se libertar? Perguntou outra voz, com um tom de provocação. Alaric caiu de joelhos, sentindo o peso da armadura mais do que nunca. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar. Eu tenho medo, admitiu ele, com voz trêmula. Medo de não ser digno. Medo de falhar. No momento em que ele admitiu seus medos, uma peça de sua armadura caiu ao chão com um estrondo. Funcionou! Exclamou Lyra, correndo até ele. Você enfrentou suas dúvidas. Alaric olhou para a peça de armadura no chão, sentindo um alívio momentâneo. Mas logo percebeu que ainda havia mais para enfrentar. Isso foi apenas o começo, disse ele, levantando-se. Precisamos continuar. Enquanto avançavam mais fundo na caverna, as vozes começaram a se intensificar, sussurrando segredos e medos que nem mesmo eles sabiam que tinham. O que mais esta caverna vai nos mostrar? Perguntou Cedric, com voz trêmula. Só há uma maneira de descobrir, respondeu Lyra, segurando sua lanterna com firmeza. O grupo continuou, sem saber que os desafios que enfrentariam em breve testariam não apenas sua coragem, mas também sua sanidade. Após enfrentar os ecos perturbadores da Caverna da Verdade, Alaric, Cedric e Lyra emergiram do lado oposto da montanha, onde a névoa finalmente se dissipou. O céu estava claro, e o sol brilhava intensamente, iluminando uma paisagem deslumbrante. À frente deles, estendia-se uma ponte estreita e frágil, feita de madeira apodrecida e cordas desgastadas. A ponte balançava perigosamente sobre um abismo profundo, onde um rio turbulento rugia lá embaixo. A Ponte da Confiança, leu Lyra, em voz baixa, observando uma placa de madeira esculpida com letras desbotadas. Confiança? Perguntou Cedric, olhando para a ponte com desconfiança. Isso parece mais um teste de sorte. Alaric observou a ponte com atenção, sentindo o peso reduzido de sua armadura após ter enfrentado seus medos na caverna. Ainda assim, ele sabia que este seria outro desafio significativo. Precisamos atravessar, disse ele, com determinação. Mas teremos que fazer isso juntos. O grupo se aproximou da ponte, e Alaric deu o primeiro passo. A madeira rangiu sob seu peso, e a estrutura balançou perigosamente. Ele segurou as cordas laterais, sentindo-as desgastadas e escorregadias. Cuidado! Alertou Lyra, segurando sua mochila com firmeza. Cedric hesitou antes de seguir, olhando para o abismo abaixo. Eu não sei se consigo fazer isso, admitiu ele, com voz trêmula. Você consegue, encorajou Lyra, colocando uma mão em seu ombro. Acredite em si mesmo, Cedric. Você é mais corajoso do que pensa. Enquanto avançavam, a ponte começou a balançar ainda mais, e algumas tábuas se soltaram, caindo no abismo. O som ecoou por vários segundos antes de desaparecer no rugido do rio. Não olhem para baixo, gritou Alaric, concentrando-se em cada passo. É fácil para você dizer, respondeu Cedric, com um tom de brincadeira nervosa. Você não está carregando uma mochila cheia de provisões. Apesar do medo, o grupo continuou, passo a passo, ajudando-se mutuamente. Lyra, embora ainda sentisse dor no tornozelo, manteve a calma e guiou Cedric, enquanto Alaric liderava o caminho. Por que você acha que essa ponte é chamada de Ponte da Confiança?
Perguntou Cedric, tentando distrair-se do medo. Porque ela testa nossa confiança, respondeu Lyra, com voz suave. Confiança em nós mesmos e nos outros. E no que está do outro lado, acrescentou Alaric, olhando para frente. No meio da ponte, uma tábua quebrou sob o pé de Cedric, fazendo perder o equilíbrio. Ele gritou, agarrando-se às cordas com todas as forças. Cedric! Gritou Lyra, estendendo a mão para ele. Eu não consigo. Respondeu Cedric, com voz desesperada. Sim, você consegue. Encorajou Alaric, voltando para ajudá-lo. Acredite em si mesmo. Com um esforço sobre-humano, Cedric conseguiu se levantar, agarrando-se à mão de Lyra. Ele respirou fundo, sentindo uma onda de alívio. Obrigado, disse ele, com voz trêmula. Eu não teria conseguido sozinho. É por isso que estamos juntos, respondeu Lyra, com um sorriso encorajador. Ao chegarem ao final da ponte, o grupo olhou para trás, vendo a estrutura balançar perigosamente no vento. Acho que não há volta, comentou Cedric, com um sorriso nervoso. Não precisamos voltar, respondeu Alaric, com determinação. Precisamos seguir em frente. No entanto, ao se virarem, viram que o caminho à frente era ainda mais desafiador. Uma tempestade se aproximava, e o som de trovões ecoava ao longe. O que mais esta jornada vai nos reservar? Perguntou Lyra, olhando para o céu escurecido. Só há uma maneira de descobrir, respondeu Alaric, apertando o punho de sua espada. Após atravessar a ponte da confiança, Alaric, Cedric e Lyra encontrarão-se diante de uma vasta planície que levava até o lago da aceitação. O céu, antes claro, agora estava coberto por nuvens pesadas, e o vento soprava com força, carregando o cheiro de chuva. O lago era um espelho perfeito, refletindo o céu cinzento e as montanhas ao redor. Suas águas eram calmas, quase hipnotizantes, e pareciam convidar os viajantes a se aproximarem. No entanto, algo no ar parecia diferente. Havia uma sensação de paz, mas também de introspecção, como se o lago exigisse que cada um olhasse para dentro de si antes de prosseguir. O lago da aceitação, murmurou Lyra, observando a placa de madeira à beira da água. Parece tranquilo. Não se engane, respondeu Alaric, com voz grave. Este lugar testará nossa capacidade de aceitar quem somos. Cedric olhou para o lago, sentindo uma pontada de ansiedade. O que isso significa? Significa que precisamos enfrentar nossas verdades, explicou Lyra, com um olhar pensativo. Aceitar nossas falhas e nossas forças. O grupo se aproximou da margem do lago, onde a água era tão límpida que parecia inexistente. Alaric foi o primeiro a se ajoelhar, olhando para seu reflexo. Pela primeira vez em anos, ele viu seu rosto parcialmente visível, já que grande parte de sua armadura havia caído durante a jornada. No entanto, o elmo ainda cobria seu rosto, como um lembrete de que ele ainda não estava completamente livre. Quem sou eu sem isso? Perguntou ele, tocando o elmo. Você é quem sempre foi, respondeu Lyra, ajoelhando-se ao seu lado. Apenas precisa se aceitar. É fácil para você dizer, respondeu Alaric, com um tom de frustração. Você não está presa em uma armadura. Todos nós temos nossas armaduras, disse Lyra, com voz suave. As minhas são invisíveis, mas não menos pesadas. Cedric observou a conversa, sentindo-se um pouco à margem. E eu? O que eu preciso aceitar? Lyra olhou para ele, com um sorriso gentil. Você precisa aceitar que é mais do que um escudeiro. Que tem valor por si só, não apenas como ajudante de Alaric. Cedric balançou a cabeça, olhando para seu reflexo na água. Eu sempre me senti insignificante. Como se eu nunca fosse bom o suficiente. Você é mais corajoso do que pensa, disse Alaric, colocando uma mão enluvada no ombro de Cedric. E mais forte do que imagina. Enquanto isso, Lyra olhou para seu próprio reflexo, sentindo uma onda de emoção. Eu sempre tentei salvar todos, mas não consigo. E isso me consome. Você não precisa salvar o mundo sozinha, respondeu Alaric. Às vezes, basta salvar a si mesma. No momento em que Lyra aceitou essa verdade, uma luz suave emanou de seu corpo, como se ela tivesse se libertado de um peso invisível. O que foi isso? Perguntou Cedric, surpreso. Aceitação, respondeu Lyra, com um sorriso radiante. Alaric olhou para o lago novamente, sentindo uma paz interior que há muito não experimentava. Ele respirou fundo e, com um movimento deliberado, removeu o elmo. O metal rangiu, mas finalmente cedeu, revelando seu rosto pela primeira vez em anos. Eu sou Alaric, disse ele, com voz firme. E não preciso de uma armadura para ser forte.
No momento em que ele disse essas palavras, o restante da armadura caiu ao chão com um estrondo, deixando-o livre. No entanto, a paz foi interrompida por um som distante, o rugido de uma tempestade que se aproximava rapidamente. Precisamos nos mover, disse Lyra, olhando para o céu. A tempestade está vindo. Para onde? Perguntou Cedric, nervoso. Para o topo da montanha, respondeu Alaric, com determinação. Lá encontraremos o sábio e as respostas que procuramos. O grupo se preparou para seguir adiante, sem saber que os desafios que enfrentariam no topo da montanha testariam não apenas sua coragem, mas também sua união. A tempestade que se aproximava era como um monstro vivo, rugindo e cuspindo relâmpagos que iluminavam o céu em tons de púrpura e branco. O vento uivava como um lobo faminto, arrancando folhas das árvores e levantando poeira do chão. Alaric, Lyra e Cedric avançavam pela trilha íngreme que levava ao topo da montanha da reflexão, cada passo uma batalha contra os elementos. A chuva começou a cair, grossa e gelada, encharcando-os em segundos. No topo da montanha, uma figura solitária esperava, envolta em uma capa que balançava ao vento. Era o sábio ancião, cujo rosto era tão enrugado quanto a casca de uma árvore antiga, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria intemporal. Ele observou o grupo se aproximar, sem surpresa, como se já soubesse que eles viriam. Vocês chegaram, disse ele, com voz calma, mas poderosa. Mas a jornada ainda não acabou. Alaric avançou, sentindo o peso da tempestade e da responsabilidade em seus ombros. Nós viemos buscar respostas. Como posso me libertar completamente? O sábio olhou para ele, com um olhar penetrante. A armadura que você carregava era apenas um símbolo. O verdadeiro peso estava dentro de você. Você já deu o primeiro passo ao aceitar suas fraquezas. Agora, precisa dar o último, enfrentar seu maior medo. Meu maior medo? Perguntou Alaric, confuso. Sim, respondeu o sábio. O medo de falhar. O medo de não ser digno. Enquanto isso, Lyra e Cedric observavam, sentindo a tensão no ar. E nós? Perguntou Lyra. O que precisamos fazer? Vocês já fizeram, respondeu o sábio, com um sorriso gentil. Ajudaram Alaric a chegar até aqui. Agora, ele precisa enfrentar isso sozinho. De repente, a tempestade se intensificou, e um raio atingiu o chão próximo, criando uma fenda na terra. Dessa fenda, surgiu uma figura sombria, envolta em uma armadura negra e brilhante. Era como um reflexo sombrio de Alaric, mas com olhos vermelhos que brilhavam com malícia. Quem é você? Perguntou Alaric, brandindo sua espada. Eu sou você, respondeu a figura, com uma voz que ecoava como trovão. O você que você sempre temeu se tornar. A batalha começou, com Alaric enfrentando seu reflexo sombrio em um duelo de espadas que parecia interminável. Cada golpe que ele desferia era bloqueado, e cada movimento que ele fazia era antecipado. Você nunca vai vencer, gritou o reflexo sombrio, com um sorriso cruel. Você é fraco. Não é verdade, respondeu Alaric, com determinação. Eu sou forte. No entanto, ele sabia que não poderia vencer apenas com força física. Ele precisava enfrentar seu medo, aceitá-lo e superá-lo. Enquanto isso, Lyra e Cedric observavam, impotentes, mas torcendo por Alaric. Ele vai conseguir? Perguntou Cedric, com voz trêmula. Ele tem que conseguir, respondeu Lyra, com firmeza. No clímax da batalha, Alaric finalmente entendeu. Ele baixou sua espada e olhou diretamente nos olhos de seu reflexo sombrio. Eu não tenho medo de você, disse ele, com voz calma, mas firme. Você é parte de mim, mas não me define. No momento em que ele disse essas palavras, o reflexo sombrio começou a se desintegrar, dissipando-se como fumaça ao vento. A tempestade também começou a se acalmar, e o céu começou a clarear. Você fez isso, disse o sábio, com um sorriso de aprovação. Agora, você está verdadeiramente livre. No entanto, ao olharem para o horizonte, viram que o reino de Eldoria estava em chamas. O que está acontecendo? Perguntou Cedric, alarmado. A jornada ainda não acabou, respondeu o sábio, com um olhar sério. Vocês precisam voltar. O céu sobre Eldoria estava tingido de vermelho e laranja, não pelo pôr do sol, mas pelas chamas que consumiam as casas e os campos ao redor do castelo. O reino estava em caos. Bandidos, aproveitando a ausência de Alaric, haviam invadido as fronteiras, saqueando e destruindo tudo em seu caminho. O povo, desesperado, corria pelas ruas, buscando refúgio. Alaric, Lyra e Cedric chegaram ao topo de uma colina que dava vista para o reino.
A cena que se apresentava diante deles era de devastação. Precisamos fazer algo, disse Cedric, com voz trêmula. Não podemos deixar que isso aconteça. E faremos, respondeu Alaric, com determinação. Mas desta vez, não serei apenas um guerreiro. Serei um líder. O grupo desceu a colina em direção ao castelo, onde a batalha era mais intensa. Os bandidos, armados até os dentes, lutavam contra os guardas do reino, que estavam em desvantagem numérica. Cedric, Lyra, vamos nos separar, disse Alaric, com voz firme. Cedric, você vai ajudar os guardas a proteger o portão leste. Lyra, vá para o centro da cidade e ajude os feridos. E você? Perguntou Lyra, preocupada. Eu vou enfrentar o líder deles, respondeu Alaric, com um olhar determinado. Enquanto Cedric e Lyra corriam para cumprir suas tarefas, Alaric avançou em direção ao líder dos bandidos, um homem alto e musculoso, com uma cicatriz que cortava seu rosto. Você deve ser o famoso Alaric, disse o líder, com um sorriso cruel. Ouvi dizer que você é invencível. Eu não preciso ser invencível, respondeu Alaric, com calma. Apenas preciso proteger o que é importante. A batalha entre os dois foi intensa, com espadas colidindo e faíscas voando. No entanto, Alaric não lutava apenas com força física. Ele usava estratégia e paciência, esperando o momento certo para atacar. Enquanto isso, Cedric liderava os guardas com uma coragem que ele nem sabia que tinha. Mantenham a linha! Gritou ele, erguendo sua espada. Não podemos deixá-los passar. Lyra, por sua vez, estava no centro da cidade, ajudando os feridos com suas habilidades de curandeira. Você vai ficar bem, disse ela a uma criança assustada, enquanto aplicava uma bandagem em seu braço. No auge da batalha, Alaric finalmente encontrou uma abertura e desferiu um golpe preciso, derrubando o líder dos bandidos. Por que você faz isso? Perguntou o líder, caído no chão. O que você ganha? A paz do meu reino, respondeu Alaric, com voz firme. E a certeza de que fiz o que era certo. Com a queda do líder, os bandidos restantes começaram a recuar, e a batalha chegou ao fim. Nós conseguimos, disse Cedric, chegando ao lado de Alaric, com um sorriso de alívio. Sim, conseguimos, respondeu Alaric, olhando para o reino que agora começava a se recuperar. No entanto, ele sabia que a verdadeira batalha havia sido interna. Ele finalmente se libertara de sua armadura, não apenas a física, mas também a emocional. O que faremos agora? Perguntou Lyra, chegando ao lado deles. Reconstruiremos, respondeu Alaric, com um sorriso. E desta vez, faremos juntos.